Estamos no último bloco do Toda Mulher e o assunto de hoje é a vida e a obra da escritora francesa feminista Simone de Beauvoir. Aqui no estúdio eu converso com a deputada Inês Pandeló e com a pesquisadora Deise Quintiliano, professora de literatura francesa da UERJ. Professora, como é que foi o encontro entre Simone de Beauvoir e o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre? Para não usar a expressão destino, eu vou falar em coincidência de percursos, né? A formação de ambos, uma formação bastante burguesa, e eles se encontram justamente, digamos, buscando obter essa formação, a cátedra na filosofia. E muito rapidamente eles se identificam. Eles se identificam, e não apenas os dois, mas com um grupo, né, um grupo significativo de filósofos que se tornariam filósofos bem conhecidos historicamente falando. Inclusive, como não havia o pacto ainda entre ambos, um dos colegas de Sartre, que Simone teve assim um flerte, um namoro, foi ele quem a denominou o Castor. Sim. Muitas pessoas falam, né, das cartas ao Castor de Sartre, e imaginam que foi Sartre quem denominou Simone de Beauvoir o Castor. Mas não foi René Maheu, que era um dos colegas desse mesmo grupo, onde eles se conheceram, ainda estudando, preparando a Escola Normal Superior, e que brincou, fez uma brincadeira com o nome dela, Beauvoir, Beaver em inglês, Castor. Então ele diz, você é um castor. E é com os castores vivem em grupo e têm espírito construtor. E daí surge o apelido, o cognome de Simone de Beauvoir como Castor, e Sartre utiliza isso o resto da vida. Agora, são 100 anos do nascimento de Simone de Beauvoir. Sabemos do lançamento do livro dela, né, Segundo Sexo, que foi assim, né, um pulo na época, uma bomba, e sabemos que essa bomba ainda explode hoje, né? Muitas pessoas, principalmente mulheres feministas, ainda olham esse livro como assim, uma cartilha, como um divisor de águas, um caminho a refletir, a seguir. Como é que você vê isso? Esse livro realmente estimulou tanto e continua estimulando? Deputada, sem sombra de dúvidas, eu considero o Segundo Sexo um texto fundador. Fundador no sentido de ter estabelecido esse divisor de águas ao qual a senhora se referiu. Existe um pensamento, existe uma reflexão, todo um trabalho voltado para a mulher, que reflete as condições de trabalho, de existência, condições sociais, enfim, e culturais da mulher, antes e depois do Segundo Sexo. Agora, no que diz respeito à atualidade das ideias que são antecipadas por Simone no Segundo Sexo, sem a menor sombra de dúvida, nós hoje ainda continuamos, no meu ponto de vista, a sermos devedores não das intuições apenas, porque ela também admite que ela intuiu várias coisas, ela aprofundou, buscou um suporte teórico para defender essas intuições no seu próprio livro e fez uma série de declarações ali que são válidas até hoje. Como, por exemplo, ela diz categoricamente em uma determinada passagem que a liberdade da mulher começa pela da carteira. O que significa isso? Qual é que a mulher tem que trabalhar. Qual é o valor disso? O valor esse valor seria um valor apenas para aquela época? Absolutamente. Né? Absolutamente. Ela dizia, há um sexismo por parte de muitos homens que muitas vezes impede ou faz com que os homens entendam que esse lugar da mulher é um lugar biologicamente construído. E Simone sempre se bateu contra o biologismo, contra essas explicações de ordem sociológica. Ela entendia isso como um dado cultural. A frase, a mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher, exatamente, né? Simboliza isso que você está falando. Exatamente, né? Exatamente. Isso foi considerado, num certo ponto de vista, uma espécie de slogan do próprio movimento feminista, a posteriori, né? Não se nasce mulher, a gente se torna, né? Porque justamente traz à cena todas essas dificuldades e que, na realidade, são dificuldades com as quais a gente se defronta e se bate hoje. Infelizmente... Como que a cultura machista vai construindo esse ser mulher,
a cada era, a cada história, de uma mulher submissa, né, dentro da sua casa, sem se colocar no público, sem estar no mercado de trabalho, e quando está, né, que ainda hoje enfrentamos, ganha menos que o homem e continua com as funções de trabalhar fora e dar conta dos trabalhos dentro de casa também. Né? Que ela condenava, né, a esposa, o papel desempenhado pela mulher como esposa. Isso ela até escreveu a respeito disso, né? Ela se sentiu um pouco culpada por ter tido por ter feito essa leitura. Porque num determinado momento ela dizia, eu não tinha realmente nenhuma paciência com essas mulheres e eu as condenava radicalmente. Eu não percebi, só a partir do advento do segundo sexo, é que eu comecei a perceber que elas eram muito mais vítimas do que os próprios homens que as colocava naquela condição de subserviência, porque elas não apenas não queriam promover, não tinham condições em princípio, não conseguiam promover esse tipo de transformação, como elas eram os maiores agentes mantenedores dessa situação e do status quo. Ou seja, elas tinham horror a mulheres que ousassem se contrapor àquele marido ou aos maridos que eram a sua fonte de renda, de sustento. E a mulher que ficava em casa para educar os filhos também. Exatamente. E ela observou nas viagens dela muito assim do comportamento das mulheres. Por exemplo, ela falou da mulher americana que aparentava muito mais ser livre do que realmente, do que efetivamente era, sobre a sociedade israelense. Quer dizer, isso tudo somou para que ela realizasse esse trabalho. É muito interessante porque ela vai até um pouco mais longe quando ela faz uma análise da sociedade negra do sul dos Estados Unidos, quando grupos feministas tentavam sensibilizar naquela época mulheres para a causa, para os abusos, né? Para as questões de espancamento, para questões de violência. Violências essas, né, que... digamos assim, o diagnóstico de Simone, porque ela era muito cética, ela achava que haveria transformações, haveria modificações. Felizmente, a gente sabe que esse processo está em curso, mas é um processo que ainda assim é um processo lento, né? Esse processo segue um curso que não é exatamente o curso que todas nós desejávamos, mas o processo está em curso, ele existe. E ao tentar convencer a essas mulheres, que muitas eram espancadas, a questão dos estupros, a questão de tudo isso, e um grupo de mulheres, digamos assim, se sublevou e disse, bom, não venho aqui falar dos nossos homens porque nossos homens são negros. Então, antes mesmo de se discutir a questão da mulher, se discutia a questão da raça. Então, quer dizer, ela disse, a questão do sexo, do segundo sexo, é uma questão que é tão deixada para depois que ela é ultrapassada não apenas pelas condições sociais, pelas imposições da sociedade, mas até mesmo o racismo se coloca como uma bandeira na frente disso. E isso eu achei assim, absolutamente significativo. E depois esse movimento, aos poucos, começou a penetrar, né, como água na areia, e aí você começa a ter, de fato, mulheres negras aderindo ao movimento, aderindo no nível das ideias, a essa vontade de transformação. Só para concluir, na realidade o que Simone preconizava, e que eu acho que é absolutamente... insuperável, é a questão de que as mulheres não deveriam tomar o poder nem o mundo de assalto para substituir os homens. Elas deveriam fazer isso para corrigir aquilo que estava errado neste mundo masculino. Isso. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Só essa última resposta já geraria um outro programa, né, deputada? É verdade. Quem sabe, né? Quem sabe. Eu agradeço muito a presença da professora, a presença da deputada. Nosso programa acabou. Se você quiser ver de novo, basta acessar www.tvalerj.tv. Espero que você tenha adorado. Até a próxima.